Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd sobre Doctor Who. Hoje é um dia de encerramento de ciclos. Hoje foi encerrado o ciclo do Brasileirão 2024. Hoje encerra a The Eras Tour no encerra a The Eras Tour da Taylor Swift, da turnê da Taylor, que eu e o Diego somos muito fãs, então é o fim de uma era. E encerra também nesse podcast a Era Davis, pelo menos a primeira Era Davis Sim. do a A gente não gente, sabia tipo assim, era só o final da Era Davis antigamente. Agora tem que dizer é, que é o primeiro final da Era Davis. sim, então estamos. É um dia de encerramentos. A gente falou da quarta temporada anteontem, e eu peço desculpas, a gente não gravou o podcast que a gente falou, que eu falei, de One Tree Hill, porque surgiram alguns imprevistos, mas um dia vai sair esse podcast. Mas a gente separou os especiais porque eu acho que ia fluir melhor, né? Eu e o Diego, a gente considera os especiais parte da quarta temporada. Porque fica mais. Tipo, tem gente que não considera, que considera só especiais de 2008, 2009, tarará. A gente considera porque. É, Faz sentido, porque a gente está tá encerrando. encerrando. Tipo assim, É, tá o arco encerrando. narrativo ainda continua, né? É, Tudo que foi construído durante toda essa temporada ainda tá acontecendo ali por trás, né? E sim. acho Então a que gente vai. talvez só, tipo assim, nem tanto esse episódio, né? Esse episódio, o primeiro episódio que a gente vai falar, ele, tipo, se você tira ele da conta, ele não faz quase diferença nenhuma. Eu acho que o que Mas ele faz, o que ele. Esses. ele dá um Esses. respirozinho, né? Ele dá um. É, o que esses especiais eles preparam, a gente tem 4 especiais em 5 partes, porque o último especial é dividido em 2 partes, né? Eles preparam para o novo doutor, para a despedida dos Tennant. Esse primeiro episódio se chama O Próximo Doutor. Nesse episódio, é um especial de Natal. É diferente, os próximos, o décimo, ele já tem aquela previsão, sua era tá acabando, mas aqui ele, tipo assim, opa, vai ter um novo doutor. Então, tipo, O que eu acho legal, e que não é o que esse episódio faz, e que é o que ele teoricamente está prometendo pra gente, que é a parada do. A gente já viu o episódio Multidoutor depois disso, né? Que é o episódio do especial dos 50 anos. A gente sabe meio como funciona, que é, no episódio Multidoutor, o doutor mais novo não vai lembrar, por causa do fluxo e tudo mais, né? Tipo, as linhas vão estar cruzadas e não vão lembrar. Eles só vão lembrar em um caso específico, que é quando a tarde está protegendo o fluxo, que é como o quinto doutor vai se lembrar do décimo. Mas no caso específico daqui, o que seria legal da gente ver é a gente ver uma aventura que o doutor não vai se lembrar. Uma aventura que, tipo, ele vai esquecer dela. Ele não vai ter essa lembrança. Só que no fim das contas não é bem assim, aí é só uma pegadinha pra gente. sim, E é meio que algumas coisinhas dentro do episódio, elas vão fazer referências à era, à era Davis, né? Então, sim, tipo, a, a companion do doutor é a Rosita, que é referência a Rose, ela é negra, então faz referência a Marta. É, tem esses salpicadinhos, tipo, como se fosse um gergelim por cima do pão, que o episódio faz para tipo, meio que brincar com o telespectador. sim. Esse episódio que acontece, o doutor, ele chega. Ah, era vitoriana? Não, não chega. É, Londres Confirmar antigo. o Ele ano. chega É, numa Londres antiga. Aí ele vê uma moça correndo e ela tá procurando o doutor. Ela, tipo assim, o doctor. Aí ela encontra, tarará. Aí a gente, o doutor e o público é levado a pensar, é o próximo doutor e a sua companion, né? Só que aos poucos a gente fala assim, opa, tem alguma coisa aqui. Primeiro que o décimo pergunta, ele fica assim com ele, tipo assim, não, eu não te conheço, eu não consigo lembrar de nada, eu não conheço, tipo assim, aí
Ele falou, tipo, teve uma explosão e eu não lembro de nada que devia ter. Eu só lembro que eu sou o doutor. Então ele tem só flashes. Aí o Tenant, o 10º, ele fica na dele. Ele fica, tipo, observando. Aí o que acontece é. Daí a gente vai. É interessante ele, tipo assim, tem uma chave de fenda sônica. Aí é uma chave de fenda. Só. Sônica por quê? Porque ele faz barulho, batendo na parede, coisa assim. Porque ele. Aí. Vamos pra Tardes. Opa, vamos pra Tardes. É um balão. Então, ele interpretou É um. diferente. Aí Uhum. então a gente vai vendo que esse doutor, ele tem referências a coisas do que significa ser doutor, chave de fenda, Tardes, mas ele Ele não não sabe que tem. essas coisas são de verdade, né? Ele não tem essas coisas de verdade. E Sim, só para te confirmar que eu estava olhando aqui, era vitoriana, é 1851. sim. E sim, eu tive que olhar quando era vitoriana, porque eu não faço ideia. É de 1837 a 1901 era vitoriana. Sim, aí tem o próprio fato dele ter uma companion, né, que é uma coisa que deixa o 10º um tanto nostálgico, porque ele acabou de se despedir da... Eu não sei se ele acabou de se despedir, mas pra gente ele É, acabou de se é, despedir sim. da dona, então E, ele tá e nessa sozinho. época, nessa época eles já estão colocando um pouco mais de respiro entre os episódios, justamente por causa de material estendido, né? Então, por exemplo, as aventuras do 10º Doutor da Titan, elas se passam provavelmente antes desse episódio, Sim, né? Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos para isso que serve. Porque se você coloca um episódio muito encabalado em cima do outro, você não vai conseguir contar nenhuma história. Você não vai conseguir puxar esse personagem dali, entendeu? Então, por exemplo, esse Tenet dos especiais é o Tenet que a gente vai ver no especial de 50 anos. Em algum sim, que já momento tá há um dessa linha do tempo tempo, viajando sozinho. É, exato, é de algum momento disso que ele vai investigar por que será que a rainha quer a minha cabeça, né? Aí ele vai até ela e aí ele busca isso. Então, no fim das contas, esse é o sentido, né, do, dos especiais, né? né, do porquê você tem esse respiro entre os episódios, né? Ah, Tipo, sim. não é termina o episódio e já começa o outro na sequência, né? É Sim, diferente, por tanto exemplo, que. o nono eles tiveram que fazer uma gambiarra para, tipo assim, sabe o momento em que ele pergunta para ela se ela quer viajar com ele, ela diz que não, aí ele vai embora e ele volta. Tem um livro que é sobre esse momento, que na verdade ele saiu, ele teve toda uma aventura e aí ele percebeu que ele queria ficar, tipo, ele realmente queria insistir para ficar com a Rose. Aí ele volta e diz para ela que é uma máquina do tempo. Tipo assim, não foi a ideia do Russell quando ele escreveu Rose, mas é a brecha que o pessoal conseguiu para colocar o nono ainda tendo uma aventura depois de ter conhecido a Rose. Sim, e até agora, né, a Davis, todos os especiais de Natal, eles acontecem. Tipo, você acaba o episódio, o último episódio ele já Tem o liga pro especial de cliffhanger Natal. pra... Uhum. Então já tem aquela coisa tipo, é o Titanic, que é a dona que apareceu após a Uhum. Marta, o Titanic que bateu, então sempre tem alguma coisa aqui não. É o Então, doutor que acabou de se regenerar, né? O primeiro é o doutor que acabou de se regenerar. O segundo apareceu uma noiva dentro da tarde. O terceiro, o Titanic bateu na tarde. Então, tipo, sempre acontece um cliffhanger muito grande no episódio anterior para jogar a gente pro especial de que você Natal. Isso sabe que foi tá capaz parecido disso. aqui não teve, então, tipo, o doutor já está viajando sozinho, né? Aí Aí, é isso. Então, quando ele vê o doutor desse episódio com a Rosita, dá de ver que ele se sente um pouco nostálgico, né? Mas enfim, o que aconteceu? Esse episódio a gente tem a ameaça dos Cybermen, que eu não vou conseguir explicar direito, porque eu acho Cara, que o é Diego muito vai explicar confuso. melhor. Não, não, É não vou. porque, Não vou. Porque, assim, é um rocambole. Tipo assim, eu gosto do episódio. Eu acho o episódio divertido. Eu acho que ele funciona bem com essas coisas. Mas é um plot confuso e o final tem
Sim, é porque em questão, os Cybermen, esses Cybermen, eles estão vindo de um universo alternativo, né? E É eles o não universo sabem quem é o. é o universo da Rose, né? Eu imagino Sim, que e eles eles têm não aquele símbolo sabem do quem é o infinito. doutor. Eles têm um cartão de memória sobre o que é o doutor. Aí, quando eles atingem esse homem, que é o doutor do episódio, ele recebe essas informações. Então, ele só tem, tipo, realmente dados sobre o que é o doutor. Doutor, que ele tinha, tipo, ele tem assim, mas ele não é o doutor, mas ele tem as informações. Aham. É como se alguém pegasse um verbete de Doctor Who e lesse pra gente, a gente achasse que a pessoa sabe de Doctor Who, aí a gente chama ela pro podcast e ela não sabe absolutamente nada. Ela É, só sabe os conceitos básicos da série. sim. Aí é isso. Aí por isso que ele tem essa ideia de putardes, chave de fenda, galera. Por isso ele tem algumas Gallifrey, ele sabe pontos sobre o doutor, né? Aí, paralelo a isso, a gente tem uma prostituta da época, né? Que ela se alia aos Cybermen e ela vai criando O exército, né? um exército para poder construir o Cyber King, que ela acreditava que ia ser, que ela ia reinar junto, né? Só que o que Aham. acontece? Os Cybermen, eles querem que ela seja a Cyber King, né? Eles Aham. querem converter ela, ela achava que não ia ser convertida, só que o que acontece? Acontece meio que uma fusão do cérebro dela com o cérebro do Cyberman. Eu vou ser sincera, É meio qualquer coisa, né? É é bem tipo, qualquer coisa, a gente sabe que. tava legal até aí, e aí quando chega nessa parte do plot, do tipo assim, dos vilões, e que basicamente é o Doutor contra o Megazord Cyberman. Eu lembro assim, eu lembrava disso. Eu falei, será que a minha memória está me traindo e realmente tem um robô gigante Cyberman no meio de Londres de 1800 e pouco? E sim, é exatamente isso que tem no episódio. E eu, tipo, tá, que... É, Aí, mas é isso, e o doutor pega, né, o balão, porque é o que tem, né? E o pulso que ele faz lá é com o que mesmo? O pulso do que ele derru- que ele olha, meio que Diego, eu não vou teletransporta saber dizer ele. porque acontece tanta coisa nesse episódio e tanta coisa que é meio que Tipo você sabe que é assim, só porque tem que estar ali, porque tipo é, queria é, colocar um Cyberman gigante, então coisas assim. Mas enfim, no Doutor Salvo o Dia, né? eu fui abrir para ver qual a explicação que tem aqui. E o legal é o seguinte, o falso doutor, apesar dele não saber o que está tipo, ele não saber o que está acontecendo, as explicações que ele dá são corretas. E aí eu li aqui na parada que quando alguém pergunta justamente o que tipo, ele fez, acho que ele usou a câmera dimensional para enviar os restos do Cyber King de volta ao vasto do tempo para que se desintegrem sem problemas. Então, é, é tipo assim, eu não sei se a Débora já assistiu um canal no YouTube que é o Pit Meeting, eu adoro. Não. É o cara explicando como é que, tipo assim, ele fingindo que ele vai apresentar, ele é um roteirista e vai apresentar para o produtor como vai ser o filme. E aí, essa é a hora que ele vira e fala que, tipo, o doutor vai ter que enfrentar um monstro robô gigante. E aí o produtor vai falar, deve ser super difícil ele derrotar o, o monstro robô gigante. Aí ele fala, não, é super simples, mal é o inconveniente. É isso, sabe? É a parada, tipo assim, tem um monstro gigante, ele vai lá com a arminha dele, pum, dá um tiro no robô, o robô desaparece e é isso aí. E aí acabou o episódio. Assim, eu O, acho que esse tem um episódio, como trauma posso desse dizer, doutor, do falso doutor, né? Porque ele perdeu a esposa, o que faz o doutor ter um pouco de. Não que amnésia. seja empatia. É, ele E, folga, tipo assim, amnésia. isso. Mas assim, o Tenant, ele cria uma empatia maior por ele, porque ele, tipo assim, ele acabou de sair de uma perda, ele tá vendo um cara que passou por uma perda tão ou até pior do que a dele.
Porque sim. ele, tipo assim, ele sabe que a vida dele vai continuar, ele vai encontrar outras pessoas, toda essa coisa. O humano não. O humano, a vida dele é limitada. Se ele perder alguém que ele ama, ele não vai ter tantas chances, tantas coisas para poder mudar e lidar com isso. Então, eu acho que tem um pouco da empatia que o doutor passa para ele nesse episódio, vem disso, vem tipo assim, dele entender a dor que ele tá passando. Eu acho que esse é um episódio, como eu posso dizer, eu acho que o começo dele é muito bom, você vê o novo doutor, né? Ver como é que o décimo vai reagindo. A gente vai descobrindo junto com o décimo, né? Quem ele é. Mas eu acho que o episódio ele vai. Como eu posso dizer, eu acho que a Rosita vai diminuindo a participação dela no episódio, que eu acho uma pena, porque ela parecia assim interessante, mas ela vai Sim, sumindo. sim. Eu acho que a trama do Cybermen é muito qualquer coisa. Não, é um rocambole. É, é um rocambole. Só que a interação do doutor com o novo doutor é muito boa. As trocas que ele tem, que eles têm, quando o doutor fala assim, ah, Não, se era pra o alguém ser ator é o. excelente. Quando ele fala assim, ah, se fosse pra alguém ser um doutor, que bom que foi você. Então, é uma troca muito interessante quando ele fala É assim, ah, muito você legal. viajava com outras pessoas, cadê aquelas pessoas? Aí ele. Então, é uma troca interessante. Eu achei uma pena que esse doutor não entrou na tardes dele. Pensei assim, ah, teria sido legal ele ter entrado na tardes dele, né? Na Mas. verdade, o que a gente fica, tipo assim, ele viu pelo menos, né? O Uhum. lado positivo é que, na verdade, tipo assim, ele entra na Tardes e aí ele dá uma olhada, ele fica fascinado com ela, mas aí o doutor, tipo, se fosse o doutor pré-dona, ele teria chamado ele para ele ir junto numa aventura. Como é o doutor pós-dona, ele tá muito ressentido com tudo que aconteceu e tudo mais, ele fala, não, tipo, não quero te levar, não é momento. É, mas E ele cede a jantar junto, a um jantar de Natal. Ele não queria sim, nem isso, mas ele consegue ceder a isso, então acho que é isso. Acho que é um episódio que ele tinha muito pra ser melhor do que essa, que ele sim, se perde sim. em coisas. Ainda é um bom episódio para você assistir. Tipo, para um episódio para assistir no Natal, ele me parece super ok. Só que fica, tipo assim, a gente sabe do potencial dos últimos episódios de Natal. E aí esse episódio parece menor do que os outros. É. Aí, ok, a gente daí vai pro próximo episódio, que é um episódio de Páscoa. É o primeiro especial de Páscoa, né? Porque o Doctor Who é uma série que ela é. Ela não costuma passar na Páscoa, né? Tipo, a gente tem ela, tipo, do Acho meio, que ela não é a data de Doctor Who, ela pega. não sei se alguma das temporadas da Jory teve alguma coisa na Páscoa, Eu acho que mas sim, mas não Mas até costumava passar então na Páscoa. nunca tinha passado. Até então É. nunca tinha passado na Páscoa. É legal, eu gosto da dica que o doutor dá, de que ele sabe, que ele esteve lá. Uhum. Tipo, as pessoas não entendem a Páscoa e tal. E aí ele fala, e aí é cortado, porque é o momento Power Rangers. Em Power Rangers acontece uma cena parecida com essa, de que um personagem muda a cor, né? Tem uma passagem dele. Ele deixa de ser verde e passa a ser preto, né, a cor dele. E aí ele pergunta para o mentor qual é a razão disso. E aí o mentor responde: tem uma explicação muito simples. E aí corta porque um alarme acabou de tocar e ninguém nunca tem uma explicação muito simples. E é tipo isso: o doutor vai contar por que a gente comemora a Páscoa. Né? E aí é cortado porque ele não Porque sim, era religioso. sim. O que acontece? A gente começa o episódio com uma ladra tentando fugir no ônibus, né? Aí ela entra num ônibus circular. A pessoa que está do lado dela é o doutor. Uhum, E o ônibus está passando por algumas situações como fuga policial, porque temos uma ladra. uhum. E tá tendo interferências. Interferências. ah, não vou dizer que alienígenas. Tem interferências alienígenas. E o Sim, mas ônibus, enfim, o ônibus atravessa um portal. exato, ele Quando a vai gente para o vê, meio do deserto. vai pro meio do deserto de um outro planeta. Aí, eu acho que o episódio, ele é um episódio muito mais
esses episódios eles são mini-filmes, né? Aham. Eles são com uma Ele hora e tende meia. a ser um pouco mais de aventura, não, Uhum. de ação. Assim, aí a gente vai conhecendo os passageiros do ônibus. A gente tem a Uhum. principal, não lembro o nome dela. É a Lady Cristina. E Isso, a Lady lá. Cristina. Eu sei disso porque é o nome da minha ex-sogra. Então, Justo. por isso que eu lembro. Mas, assim, o, esse episódio, eu acho que ele poderia ser melhor se ele fosse anos depois. O que faz mais falta nele é o valor de produção. Não, Ele é eu um acho episódio, que. ele é um episódio legal, ele é um episódio que tem um desenvolvimento bacana de personagem e tudo. Mesma coisa. É outra personagem que seria uma companion legal pra caramba do Dr. T. Daria uma dinâmica super legal, mas porque esse doutor, ele não vai chamar ela pra ser companion. Mas, tipo, eu Sim, cortei pra essa conclusão. Mas todos assim, os episódios do especial, desses especiais, a gente tem figuras que são companions do episódio. Que seriam exato. companions do episódio. O que eu não. Assim, o que acontece nesse episódio, eles vão para lá, né? Aí, entre os passageiros do ônibus, a gente tem uma que ela é vidente, ela tem vidência de. Uma baixa vidência, né? Tipo, eles conseguem acertar os números da loteria da semana, mas não do final do ano, esse tipo de coisa. E ela fica muito assustada, que ela fala muito de a morte está chegando, a morte está chegando, a morte está chegando. E o que me incomoda é porque, tipo, você fica naquela coisa de que vai acontecer, tipo, um mal iminente, tipo, que ela tá, tipo, apavorada. E essa morte que ela fica apavorada nunca chega. Então eu acho que isso dá uma quebra, né? Porque o que acontece? Eles estão num país que tá o deserto, eles realmente foram pro deserto filmar. Aí a gente descobre que essa areia são mortos, né? Ah, Aí o doutor e a Lady Cristina, eles acham. Assim, tem as pessoas que estão tentando consertar o ônibus para eles poderem voltar no. porque o ônibus tá atolado na areia também, né? Sim, E, e se eles tentarem atravessar, eles morrem, né? Tem o gordinho lá que atravessa. sim, eles. Tipo assim, Só o eles não. doutor fala Então que o tem um ônibus portal, e aí o protege. cara vai. E, cara, a cena é bizarra, assim. Tipo, eu imagino alguém tá estando assistindo isso durante a Páscoa, sabe? Aquele clima, assim, de repente, uma pessoa é desintegrada na tela da TV, porque é basicamente isso que acontece. Cara, ele tenta passar pelo portal, e aí ele tipo, passa, ele consegue atravessar, mas chega do outro lado, e é aí que aparece a Unity, é o que aparece do outro lado é só os ossos dele, que é bizarro, assim. Até para Doctor Who eu acho meio bizarro. E uma coisa engraçada, eu lembrei que você falou isso da areia, é meio que um pouco do plot do Revescente, né? Tipo assim, tem aquela areia na área de teletransporte, e aquilo basicamente é o doutor, né? É o corpo dele. Sim. Aí o que está acontecendo? Ah, aí eles conseguiriam passar esse portal pelo ônibus que iria proteger eles. Só eles não conseguiriam, né? Mas o ônibus está atolado e eles estão tentando resolver isso. Aí o doutor e a Lady Christina vão vão conhecer o território, né? Aí eles são capturados por um grupo, por dois alienígenas. E é interessante porque como a TARDIS não está aqui, a gente não tem a tradução da TARDIS para o que os alienígenas falam. A tradução quem faz é o doutor. Né? É uma cena muito interessante. Aí eles falam que eles são tipo resgate, né? Não, resgate não, eles. Resgate é outro, desculpa. Resgate é o que eu tava vendo nessa temporada. Eles estavam indo naquele planeta para negociar, porque eles são tipo moscas, né? E enfim, eles estavam ali fazendo negócios e quando eles chegaram, o planeta tava Destruído. desolado. Uhum. Aí eles vão entendendo que o que aconteceu é que é tipo uma praga que chegou nesse planeta que destrói tudo, tipo,
Por uma isso é que eles pandemia que abriram os corrói. portais para. Eles basicamente abriram os portais para trazer alguém para. Porque ele para comer outras pessoas, porque não, e não é uma coisa que tipo assim, é um vilão, assim, o vilão é tipo, é uma praga da natureza no caso, né? Sim, sim. Não é algo que. Não é um plano maléfico de alguém, nada disso. Sim. Aí a gente tem o Nietzsche, né? Que eles é interessante, porque aqui eles são mais tipo fãs do doutor. Sim, eu achei bem legal isso, na real. Deu uma Eu não lembrava suavizada da dele. Unite que a gente teve na quarta temporada. Sim, aqui é bem mais leve. É bem mais próximo do relacionamento que o doutor tinha quando ele trabalhava na Unity, né? Uhum. Aí a gente tem o cientista lá, porque o doutor ele tá falando por celular com a Unity, né? É muito engraçada essa cena, tipo, ele liga pra Unity, aí ele, tipo assim, tem que esperar, aí ele, tipo assim, se fica segurando o botão. É interessante, porque ele tem que falar, ele liga pra eles como civil mesmo, né? Mas enfim, quando eles conseguem Sim. falar uma cena interessante, aí a gente tem acesso a um cientista, né? Que ele é Sim. muito fanboy do doutor, Uhum. ele vai dando medidas, que ele cria medidas e vai dando o nome dele, o nome do pai dele, enfim. Aí ele tá ajudando nisso, eles estão resolvendo. Quando eles conseguem trazer, quando eles conseguem fechar, o combinado era que eles iriam passar o ônibus e depois fechava o portal. Aí a general da Unity, ela se revolta e ela quer que simplesmente feche o portal e deixe o doutor do lado de fora. Só que aí o cientista não deixa, ele não cede a isso e diz, não, não vou fazer isso porque é o doutor, ele já salvou a gente tantas vezes, né? Não tem como, tipo, a gente combinou que ia trazer eles de volta. Sim. Aí eles voltam, né? A Lady Uhum. Cristina é uma lady da realeza mesmo e ela rouba pela aventura. Ela Só gosta de roubar prazer, pela né? aventura. Ela não tá, ela não é, não tem deficiência, nada disso. É só um É, lance do. aventura. É interessante que o doutor, ele conversando com ela, ele se conecta com o lado dele. Tipo, ele também roubou a Tardes, sabe? Aham. Esse Ele não é tão lado. diferente. É, 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 é um episódio que quer mostrar um pouco pra gente, tipo, apesar dele, tipo assim, ele mostra ela roubando, então você já cria uma certa, entre aspas, antipatia, porque ela tá, porque ela é errada na história. E aí você vai vendo, tipo, o doutor não é tão diferente dela, assim, é um né? ladrão Ele, aventureiro. exato, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas que o doutor, com o tempo, ele foi criando como é que eu posso dizer? Ele foi, ele foi criando um motivo para poder justificar suas ações, né? O doutor salva planetas, ele salva pessoas e tudo mais, mas de início ele só roubou a TARDIS com a neta dele e fugiu para ter aventura com a neta. E é isso aí. Essa é a história E do porque ele doutor. não aguentava a Gallifrey. Exato. Porque ele odeia a Gallifrey. Tanto que, assim, eu acho que eu comentei isso com a Débora, um dos meus episódios favoritos da série clássica é Chata, que é escrito por Douglas Adams. E eles citam tipo assim, um bandido galifreano, que é o Salvitar, se eu não me engano o nome dele. Salieven, que o doutor fala, Salieven era um grande herói da minha infância. O cara que era um bandido era o grande herói do doutor. E aí o doutor fala, mas o que aconteceu com ele? A Mala pergunta, e ninguém lembra. E aí um dos plots da história de Chada é isso. Mas o lance todo é esse. O doutor, ele é meio ladrão, ele é meio... Ele faz o certo por um caminho tortuoso, né? E, Sim. e no final ainda, quando eles conseguem... Tipo assim, eles conseguem pegar a parada lá que vai mover o ônibus, né? E quando eles passam alguns dos bichos, e aí eles conseguem derrotar lá com o Com pessoal as da Unity armas. e tal.
Isso. É. E aí a Lady Cristina fica com ônibus e vai embora com o ônibus É a voador. primeira vez que a Unity derrota algum alien com armas, que geralmente Exato, isso nunca né? funciona. Exato. Mas, Eu lembro de, eu pensei a mesma coisa, tipo assim, eu não lembro de ter visto alguma vez em que, tipo assim, o plano da Unity deu certo, né? Tipo, normalmente eles querem só aniquilar, dá errado, e o doutor tem que salvar ele de alguma forma. Aí, não, dessa vez eles realmente conseguiram. sim. Aí a Lady Cristina estava para ser presa, ela estava algemada, o doutor solta ela, né? E ela foge com o ônibus. E é aquela coisa, é uma pessoa que antes ele chamaria ela para ser companion, agora não chama porque ele tá traumatizado, ele quer viajar sozinho, né? Mas como eu Exato. falei, eu acho que uma coisa que o episódio erra é porque a gente tem aquela vidente que ela fica muito atenta, ah, morte, ai, morte, morte, e não, nunca acontece. Tipo, só Exato. a gente, Eu preferia que não tivesse esse plot dela como vidente. Que não leva a aí, nada. a única coisa que a vidência dela leva a alguma coisa é no final, quando ela fala pro doutor que 4 batidas, né, tipo, Aham. que ela fala pra ele, ah, É, vai vir 4 batidas, 94. e que estão vindo 4 batidas, que ele teria que, tipo, se preparar pra isso, né, pra 4 batidas. Aí, a partir das 4 batidas, o Tenant, o 10º, ele muda. Tipo, os próximos episódios a gente vê que ele, tipo, Aham, ele tá amargurado. ele muda. Não, ele muda a postura dele porque Ele o sabe que tem alguma coisa 10º. acontecendo, né? Não, ele sabe que tá chegando a hora dele. Então ele sabe que tá chegando a hora dele e ele ama ser ele. Ele ama ser Uhum. ele. Ele é É, eu muito sei. egocêntrico. Então, a partir de então, ele sabe que a hora da regeneração dele tá chegando, ou a hora da. Ou talvez não tenha regeneração, e ele tá mais preocupado, ele tá mais aflito. Aí a gente vai pro próximo episódio, que, na minha opinião, é a joia Sim, dessas especiais. Porque os é o dois melhor primeiros são episódio. aquela coisa assim, ah, podia ter sido mais do que realmente foi. Tipo, tinha potencial pra ser muito bom e são só ok. O tanto de Natal Sabe, quanto. o que eu ia só pontuar sobre o anterior é o seguinte: o episódio anterior, se ele fosse na época do Capaldi, ele seria um espetáculo de episódio. Porque eu É, acho que estaria mais bem afinado, eu acho que o Doutor do Capaldi funciona melhor e os efeitos já tinham estar melhor. Porque tem uns efeitos no episódio que, tipo assim, não é, envelheceram muito bem. Não assim, não que isso influencie no episódio. Doctor Who não é sobre os efeitos especiais. Mas você percebe algumas coisas que hoje em dia, se você visse na série, elas estariam com um nível de produção que você não perceberia como efeito especial. E ali é muito claro. Né? Mas esse episódio, ele é o episódio que me convenceu de, tipo, ok, acabou a era do 10. Tipo, ele não tem mais o que entregar. Se esse é o caminho dele, ele não tem mais o que entregar. sim, aí a gente vai pro Águas de Marte, né? Que é um episódio sensacional. E que a O tradução, do, inclusive, que a tradução eu achei errado. Porque é Waters mesmo, não é? Tipo, é água uhum, no plural, não é? O, uhum. no SBT tá só como a água de mar, em vez de as águas de mar. Eu falei, Eu isso tá fico pensando errado. em Águas de Março da música. Também fica. Mas, Vamos, mas eu acho que o que é muito interessante nesse episódio, esse é um episódio que tem muita cara de mofá. tem, Ele tem tem muita cara de mesmo. mofá. É aquele quando, E quando o assim, Davis tenta ser mofá e dá certo. Que nem sempre exato. dá, mas aí deu. Que é. E às vezes o mofá também tentava ser Davis e não dava certo também. Então não é só. Aham. Não, não é. É Mas que. assim, uma coisa interessante, só para pontuar, é que todos os episódios são do Davis, só que o anterior e esse ele tem coautoria. No anterior é o Gareth Roberts, e ele escreveu uma porrada de coisa de Doctor Who, de tipo livro e episódios mesmo, normais, assim. E esse episódio é pelo Phil Ford. Eu não lembro de nada que o Phil Ford teve. Talvez ele tenha algumas coisas. Eu sei que tem um jogador da NBA, se não me engano, que tinha esse mesmo nome. Mas esse é o melhor episódio
dos Sim. especiais. Sim. É porque, assim, a premissa desse episódio é porque a gente sempre vê o doutor, quando ele fala de pontos fixos no tempo, sempre são pontos fixos que a gente tem como passado. Tipo, a Pompeia é um ponto fixo no tempo. A morte do pai da Rose é um ponto fixo no tempo. Então é a primeira vez que a gente vê Doctor Who falando um ponto fixo no tempo, que seria o futuro. Que a gente está Sim. assistindo no futuro um ponto fixo no tempo. Que Sim. o doutor ele chega em Marte pelos anos 2050, né? Acho que é 2050 Sim. aproximadamente. Aí ele conhece uma tripulação, que é uma tripulação pioneira em explorar Marte. E ele 2059. vai se. Sim, aí ele vai se dando conta a data que ele tá e o que acontece. Essa tripulação toda morreu em Marte naquele mesmo dia que ele tava lá. Uhum. E então, e é um ponto fixo. E ele já fica tipo assim: opa, tá na hora de ir embora, tchau, né? É assim, só que o que acontece? Que a gente, ao longo do episódio, vai tendo acesso ao que tá matando as pessoas. E o doutor, ele é envolvido nisso. Que é a água realmente, né? Que a água está. Não chega assim, não vou dizer que é a água. Seria tipo. Eu não sei dizer qual é. Não quer dizer contaminada, né? É que ele Não é assume a forma de exatamente. água. A água está contaminada, né? E ela vai matando as pessoas e vai meio que possui as pessoas, mata. Sim, sim. Porque o objetivo dessa água é que ela ficou adormecida há muito tempo e elas querem ir para Terra porque a água, planeta água, né? Sim. Ele vai sugando a água das pessoas. Essa essa coisa. E o 10º, ele fala assim, a água espera. Então, por isso que era muito Sim. perigoso, tipo, então eles têm que entender há quanto tempo tá tendo essa contaminação, se tem mais gente contaminada, eles não sabiam. Aí eles descobrem que é uma contaminação recente, só que eles estão, assim, às portas, e ao longo do episódio a gente vê eles correndo pelas vidas deles. Dá muita agonia isso. Dá Sim. muita agonia a gente ver as pessoas. Até porque, como o doutor falou disso, tipo assim, ele sabe e ele tá deixando claro que é um ponto fixo. Tipo assim, você já sabe que essas pessoas vão morrer, né? Você, a princípio, tipo, por mais que você ainda tenha uma dúvida, alguma coisa assim, você vai ficar com a sensação de tipo, como é que o doutor não vai morrer? Como é que ele vai conseguir evitar que ele morra junto, né? E mas conforme o tempo vai passando, a percepção vai mudando um pouco em relação a isso, quando a gente vai chegando no final. Sim, e eu acho que, diferente de outros tipos de Pompeia, por mais agonia que a gente tivesse, eram muitas pessoas. Aqui é o que? Um grupo de 5, 6 pessoas, e a gente vai vendo elas morrendo uma por uma. Dá muita Sim. agonia, dá muita agonia. E E o ambiente todo, né? Tipo, toda a situação é muito inóspito, é muito. O visual também, né? Como é que a água possui as pessoas, né? Ela fica com a boca toda bizarra, sim, assim. e o que é um ponto fixo no tempo, né? Além da morte dessas pessoas, é porque a capitã dessa nave, ela é uma mulher assim extraordinária. Aham. Ela, o que seria a morte dela inspiraria a neta dela Uhum. a ser astronauta, que iria começar a, como é que chama? A A revolução humana, né? Tipo, o que vai levar o tipo, os seres pra humanos fora do. explorar em outros planetas, colônias, Exato. explorar, a expansão terrena dos humanos, né, da humanidade. E quando o doutor, ao longo que os dois vão conversando, o doutor ele explica para ela que isso vai acontecer, né? E que a morte dela ia causar muita coisa. E ela entende, mas ao mesmo tempo ela tá tentando salvar todo mundo porque é o trabalho dela, ela é capitã. E ela entende. E o doutor ele vai embora quando ela entende, né, que não tem mais salvação porque a água estava tomando conta da nave
E se essa nave fosse para a Terra, ia contaminar a Terra. Então ela vai explodir a, a base. Sim. Aí o E aí por doutor, isso que ela vai até morrer então, e vai cumprir aquilo que é o ponto fixo, né? sim, e porque aí é quando tem a virada de chave do episódio que o doutor ele já tá cansado disso, ponto fixo, porque eu não posso, aí ele vai lembrando, ele tipo, quer saber? Eu não sou o último Senhor do Tempo, eu sou o Senhor do Tempo vitorioso, por que eu não posso mexer no tempo? Eu sou um Senhor do Tempo, eu venci todo mundo, por que isso eu não posso? Aí ele vai lá, Porque desse ponto de vista a gente está sempre vendo o lance do tipo, ele teve que destruir o povo dele na Guerra do Tempo. Na prática, ele ganhou a Guerra do Tempo, né? Porque ele destruiu os Daleks e os Senhores do Tempo. Então ele é o grande vitorioso. Esse é o pensamento que o Doutor tem. Só que esse é um pensamento não doutor de se ter, né? sim, Tipo, ele e não, ele ninguém fica ganhou assim, ele numa tá guerra. Todo cansado, mundo perdeu. e ele tá cansado de cumprir as regras dos Senhores do Tempo. Tipo, quem Sim, é que vai me punir? Tipo, ele tá tipo assim, eu já venci tanta coisa, sabe? Ele já tá num nível de. E até porque eu acredito que ele pensa assim, se eu conseguir vencer isso, eu vou conseguir evitar minha própria morte, porque ele sabe que a morte dele tá chegando e que é uma coisa que vai acontecer. Então acho que é uma arrogância de querer vencer o que ele sabe sim. que não devia vencer. E ele tenta fazer. E aí ele resgata. E ele tem um diálogo com a capitã que é tão interessante, porque você sabe que ele salvou ela e salvou mais dois tripulantes, né? E ele não se importava em salvar os tripulantes, ele se importava de salvar ela, porque ele achava que era uma vida que valia a pena ser salva, Sim. porque ela era genial, Justamente porque a mente dele é tipo assim, você vai conseguir inspirar a sua neta, mesmo tipo, em você não precisa vida. morrer para inspirar ela, né? E aí a gente é uma coisa interessante, porque desde o começo do episódio, toda vez que o doutor pensa no ponto fixo, ele lembra das notícias, porque ele já viu ela. Uhum. E aí, quando ele começa a falar isso para ela, as notícias vão se alterando, né? É como se a lembrança dele vai se alterando, porque aquele ponto alterou, então a notícia alterou junto. E ela vai ficando assustada com ele. Ela vai ficando assim, tipo assim, isso não tá certo, você querer mexer na linha do tempo das. Ela, tipo, isso não tá certo. E ele diz assim, eu Aham. posso fazer isso. Aí ela entra em casa, né, e ela mostra pra ele que não, que, tipo, com ela ele não pode. Porque a morte dela era um ponto fixo no tempo, a ponto de que ela estava quando teve a invasão dos Daleks, e ela fala que o Dalek ignorou ela. Né? Uhum. Tipo, o Dalek ignorou ela e o doutor fala ali, provavelmente ele te ignorou porque sabia que você ia morrer de qualquer forma. Tipo, de tão fixa, a morte dela era um ponto fixo, né? Sim. E, e ela. E o doutor tá lá dizendo que ele podia tudo e ela se mata pra mostrar que não, que a história Não, tem que seguir. é um momento muito, muito poderoso da série. É. É E muito. aí as lembranças dele se alteram, tipo, ela morreu naquele dia e aquelas pessoas que ele não considerava importante salvar foi quem mantiveram o legado dela vivo e Uhum. o que inspirou a neta. Então, é muito assim, o Porque doutor, por causa dessas pessoas que sabem de tudo que ela fez tipo, para salvar a Terra, e aí por isso o legado dela se manteve. Né? Então, tipo assim, de certa forma, é, ia acontecer de qualquer forma, né? Tipo, a inspiração ia vir uhum, de qualquer forma. Ela morrendo ou não, e, e aí o, o, o doutor fica desolado, né? Ele fica. sim, ele vê até onde ele chegou. Ele vê no que ele se Exato. transformou. Uhum. É. A tempestade iminente é esse doutor. É, Essa é a tempestade. Quando o doutor que resolve ir contra todas as leis do tempo, porque se considera vitorioso e porque quer desafiar o tempo, né? Quer desafiar a história, essa é a tempestade que é o doutor. E
Aí, após esse episódio, ele encontra o Woody, né? Que eu acho que o Woody já tinha aparecido no segundo episódio, não tinha? No final, tipo, que a mulher fala das 4 batidas, ele vê um Woody. Eu não Aí, lembro. só sei que, eu acho que sim, mas dessa vez aparece um Woody, o Woody ele vai com ele, né? Ah, ele aparece e desaparece, né? Eu acho que Aí talvez tenha agora ele vai aparecido. com o doutor, que aí a gente chega no próximo episódio que o doutor se senta com os Woods, né? Que eles estão. Que ele fala assim: a música do doutor está acabando. Fala das 4 batidas, né? E ele fala de um velho Ah, inimigo. é importante falar só do começo, tipo, literalmente o começo do episódio, porque ele quebra muito, tipo assim, é porque a gente assistindo em ordem é meio bizarro, né? Porque a gente saiu do momento e essas aparições do Will no episódio seguinte, né, no fim do tempo, é ele sendo visitado por uma mulher que aparentemente é a mãe do doutor, né? Acho que nunca foi dito isso, né? Não, a gente não. É uma time lady. É. A gente não sabe quem é ela. A gente só sabe que ela aparece pro doutor, pro Winfred, né? E ela vai falando pra ele que que ele tem que encontrar o doutor e que ele tem que estar armado. Uhum. Então, e que ele não podia falar. Esse primeiro episódio é porque eles são em 2 partes. Esse primeiro episódio, ele é pavoroso. Não, eu não acho. Pavoroso. Ele Tipo tem assim, coisas boas. tipo assim, o Tenant sai da TARDIS, e aí vem o ponto, né? A gente tá tudo no clima emocional. Quando eu assisti, me quebrou muito a expectativa, porque eu não lembrava disso. Que é o Tenant sai da TARDIS, ele para no planeta do Zul, que tá nevando e tal. E aí, você pensa, nossa, vai ser todo uma emocional e tal. E aí ele sai com um chapéu de palha, uma coroa de flores havaiana e o óculos escuro. E aí, tipo, o que tá acontecendo? Tipo assim, Não, mas a gente tem a é volta do literalmente mestre. para dizer que, tipo, passou muito tempo, né? Sim. Passou muito tempo entre aquele momento do Time Lapse Vitorioso, do seu tempo vitorioso e esse. Então, assim, é muita Porque coisa ele tá acontecendo. enrolando. Porque ele tá Exato, enrolando. Ele sabe o que tá acontecendo e ele tá enrolando, porque ele ama ser ele. exato. Mas aí a gente tem a volta do Master, que assim, eu acho que se a volta do doutor com as orações foi ruim, isso aqui é tipo. Gente, é que quando o Davis dá pra ser megalomaníaco, gente, a cena da ressurreição do Master foi horrorosa, horrorosa, horrorosa. Assim, você consegue explicar, Diego? Porque. Então, antes eu preciso citar uma coisa que eu anotei. Eu anotei. Tipo assim, eu anoto poucas coisas, mas eu anotei. O doutor cita aqui que ele casou com a rainha. Logo no começo do episódio, você lembra disso? Uhum. É Ah, porque você sim. já pulou para a ressurreição do mestre. Mas logo no começo, ele está dizendo todas as aventuras que ele teve nesse meio tempo de tipo aventureiro coisa. E aí o Woody começa a conversar com ele e fala do como é que é o lance tipo da música, né? Da música do doutor Uhum. que vai tocar. E aí a gente vê o que, que aconteceu com a comunidade Woody, né? Tipo, e o doutor começa a ter as visões de, tipo, do Wilfred, das pessoas. E aí que a gente vai ter aquela cena de que alguém pegou o anel do mestre. Aliás, é sempre assim, né? Que o mestre volta de algum jeito. E aí ele vai correr atrás para tentar impedir de ressuscitarem o mestre. Que E, podia ter sido assim, acontecido antes se ele não tivesse se enrolado. tá, eu vou explicar Mas para você que nunca assistiu o que, que é a volta do mestre. Ela é meio ridícula, mas ela é ela é totalmente tipo ridícula. ela é tipo a cena de Caça-Fantasmas 2. É isso, entendeu? Não é? Me diz se não é. Aquele mesmo tipo de cena do cara lá que tem o. Que tá dentro do quadro e quer voltar à vida. É tipo isso, cara. É uma cena Não, de assim, é Caça-Fantasmas. porque o que acontece? Ele existe
os escritos do Saxon, né? Ah, eles vão Aham. ressuscitar o mestre. Aí eles precisam da ex-esposa dele, né, pra ter DNA pra Aham. poder ressuscitar. Aí É, porque ele no beijou lado de, ela e aí sim. guardou e tal. Aí tipo, ela não lavou a boca desde então e ela ficou um tempo presa. Mas ok. Ah, Mas aí, basicamente, aí ela tem, e ela tipo assim, tinha contra, ela tinha o contra, é porque e ela tinha do lado dela uma pessoa que era tipo, porque o o anticulto ao Saxon para tentar impedir a fórmula antivida. Enfim, aham, ele volta, só que ele volta falhando, né? aham. Aí ele O que eu volta no acho modo ok, mas meio. realmente, assim, não me incomoda, mas é muito ridículo. É Aí muito ele ridículo. volta Ainda no mais que ele tá modo sem meio. camisa. Tipo assim, provavelmente ele tá nu, né? Mas a gente só tá vendo ele do torso pra cima. E assim, ele é meio magrelo, meio estranho. Dá uma sensação tipo, que E ele tá coisa. no modo. é, Homem de Ele parece trocar. Ferro. Ele Ele começa a parece trocar. soltar energia pelas mãos. É Assim, horroroso. tá, ó, verdade seja dita, isso não é a primeira vez que o mestre faz algo assim. Então tá dentro do personagem. Tipo, Mas literalmente não deixa de voltado. ser. Mas Ele não não deixa me de ser incomodei mico. tanto. Eu acho que eu aceito, eu aceito. Pra mim é mais o efeito especial que envelheceu muito mal. Eu não lembro de ser tão ruim assim a primeira vez que eu vi. Mas não me incomodou tanto. Teve coisa nessa temporada que me incomodou mais do que isso. Mas vamos falar de coisa boa dela. A gente já passando pelo seu trauma do mestre tirador de... Não, a gente ainda vai chegar no mestre que claramente fumou crack. Agora a gente vai pro Wilfred e as velhinhas. Nossa, a Wilfred e as melhor coisa velhinhas. desse episódio. Esse episódio é horroroso, mas dessa parte é muito boa. Que ele chama a trupe de amigos velhinhos dele A pra trupe da achar o terceira doutor. idade. Eu É para achei procurar maravilhoso. atalhos. Não, é muito bom, cara. É muito bom. Sim. A gente tem a dona aparece é, por aí, né? Tipo, só lápis que a gente tem da dona, porque ela não tá envolvida, ela não participa da trama. O doutor, É. ele já conhece, Ela ele já vai encontra o aparecer. Winfred nesse episódio, né? Sim. Assim, a gente também é Ah, apresentado a um bilionário que recruta, eu conheço ele. esse ator. Eu tô tentando lembrar de onde eu conheço esse ator. É que acontece muita coisa. A gente tem o Winfred procurando o doutor, a gente tem um bilionário que ele tem acesso a uma Ah, tecnologia. é o caçador de Marte de Supergirl. Ah, verdade. Ele tem. Que é um ótimo ator, mas eu acho que ele tá mal pra caramba nesse episódio. Ah, mas o que é que tá bom nesse episódio além das velhinhas? Mas, Mas sim, ele encontra o Wilfred e aí ele pergunta, tipo, como é que você conseguiu me encontrar? Tipo assim, né? sim. E o doutor já tá assim, É tipo, legal. cara, e ele já fica assim, cara, Não, por que você tá em e, tantos momentos da minha vida? Tipo, ninguém me acha tão fácil. Ele falou, você tem ideia que exato. tem. Ele já tá bem assim, cara, como é que você me acha? Ninguém me acha, você já me encontrou tantas vezes aleatoriamente. Isso não é. Não, Aham, tem algum. Ele tá paranoico, o doutor. Ele aham. tá. Mas Aí. assim, é, é importante citar, porque o doutor tira foto com os velhinhos que encontraram. Eu gosto, Débora. Eu sei que você. Não, esse momento é muito bom, mas é porque tem tanta coisa pavorosa acontecendo também. Mas tá, é bom A velha apertando a bunda dele, é muito bom. a gente tem que se prender aos bons momentos do episódio, eu entendo. E esse é um deles, e. Ai, rinite. Não, o O. doutor conta pra ele a profecia, né? Que vai tocar 4 vezes. Aliás, você sabe por que é 4 vezes, né? Tipo assim, Dr. não Who, a quatro, explicação. São as quatro quatro batidas, corações. mas na Dois. verdade. É, 2 batidas, né? Faz um, dois, um, dois. Mas na Uhum, verdade, é a abertura de Doctor Who. Pá, 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 sim, pá, 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 pá. Então é por isso, a desculpinha é só essa, mas o ritmo da batida é o ritmo da abertura de Doctor Who. sim. Aí a gente tem muita coisa acontecendo. Uma delas é que tem esse bilionário, que ele tem E a acesso a uma filha. tecnologia. E a filha, que eles têm acesso a uma tecnologia alienígena, e eles recrutam o mestre que tá soltando
Pelas mãos. raios pelas mãos e devorando tudo que pode, porque ele está faminto, 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 faminto. I'm hungry, 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 hungry. Aí ele chega lá, eles acham que tiveram mestre porque o que ele tem é uma tecnologia tipo de regeneração, né? A gente vai Aham. entendendo o que acontece. A gente tem dois infiltrados nessa coisa que eu acho que são personagens muito carismáticos, que eles falam que aquela é uma tecnologia do planeta deles, que eles têm tipo uma ambulância, que eles reparam planetas inteiros, então é uma nave, é uma tecnologia regenerativa mesmo, né? Aí Sim, o Master, ele usa essa nave, essa tecnologia para transformar o mundo inteiro nele. sim. Que é muito bom, porque a cena é bem bizarra, mas basicamente todo mundo vira o John Cena. Basicamente o Sim, Obama vira o Messi. sim. As únicas pessoas que não viram ele, tipo, é o Winfrey, né? Que na hora ele As acho que ele pessoas tá, que não estão ali em sim, volta, né? a E a dona, dona porque o doutor colocou a parada na cabeça dela para pra proteger proteger ela. ela. É. Aí, Uma coisa assim, tipo assim, eu sei que meio que ficou solto, mas a gente nunca teve em tela a explicação, que é a senhora lá, a senhora do tempo, que aparece na TV para falar com o Will. uhum, E aí ele, tipo assim, e aí ele começa a ficar assustado, ele vai e ele pega a arma dele. Isso é importante pra caramba, porque o, vai ter um momento nesse episódio que vai ser mega importante essa cena, né? Ele pega a arma dele, porque ele lutou na Segunda Guerra, então ele tem essa arma e ele guarda com ele e ele acaba indo viajar, né? Tipo, ele entra na tarde para viajar com o doutor. sim. É porque o resumo da ópera do que acontece aqui, o mestre transformou todo mundo em nele mesmo, né? E o doutor acaba fugindo, ele, o Winfrey e os dois alienígenas que estavam lá, que, Aham. né, eles Que vão. são de uma espécie parecida com a do nosso querido Barakatalata, lá do episódio de Natal anterior, aquele que Sim. abriu a quarta temporada. Aí, após um primeiro episódio questionável, eu acho que a segunda parte já é muito boa. É muito boa mesmo a segunda parte, tipo, a gente começa a entender o que aconteceu com o Master. O Master dessa era Davis, ele fala muito de que ele, quando teve acesso ao vértice do tempo, ele ouviu barulho, ele ficou louco. Tá, aí a gente entende o que aconteceu. A gente está na Guerra do Tempo A e. gente vê, tem um momento que a gente vê um cara vestido do seu tempo, que na verdade não é um cara, é o Timothy Dalton, que é o 007 que foi antes do Chris Brosnan, que para minha geração e da Débora é o nosso primeiro 007. O que veio antes a gente não tinha visto ele ainda. Mas ele foi 007, acho que em 3 filmes, se eu não me engano. E aí ele aparece, e aí no final a gente descobre que ele é o Rastalon. Não é explicado na série moderna. E, tipo assim, isso vai sendo preenchido com o tempo. Mas basicamente o que aconteceu? Rastalon tinha morrido já. Ele é um dos fundadores de Gallifrey, né? Tipo, tipo assim, ele e o Omega descobriram a viagem no tempo. Como isso aconteceu, assista Três Doutores que explicam, né? Que tem uma treta lá no meio disso. Mas basicamente ele já tinha morrido. O episódio do Quinto Doutor se passa justamente na tumba dele. E o que aconteceu foi que ele foi ressuscitado para comandar Gallifrey durante a Guerra do Tempo, porque eles sentiram de que ele era uma liderança necessária para esse momento. Então eles ressuscitaram ele para isso. Então é por isso que a gente tem o Hasselhoff. Por isso que se você for ver a série antiga, Hasselhoff já morreu, mas na série nova ele está vivo e é por isso. É porque ele foi ressuscitado para a Guerra do Tempo. E aí nesse episódio quem faz ele é o Timothy Dalton.
E aí termina com ele falando, né, para a multidão lá no Alto Conselho de Gallifrey. Esse é o Alto Conselho que vai ser citado lá Dia do no Doutor. Espetáculo dos Isso. Que eles falam assim, o Alto Conselho está reunido para tentar. Quando ele fala que o Alto Conselho está reunido, não é que é só esse Alto Conselho. Essa é a reunião que ele está falando. Então está acontecendo naquele momento. Esse é o último dia da Guerra do Tempo. Então, Sim, a gente vai descobrir o que são as batidas na cabeça do mestre, como isso foi colocado e por que eles estão interferindo dessa forma. sim, porque eles veem no mestre uma chance de salvar Gallifrey, né? Porque ele tá, né? Aí eles manipulam tudo, eles colocam, eles entendem eles colocaram essas batidas na cabeça do mestre para enlouquecer, para levar naquele momento, né? Para que Uhum. pudesse salvar Gallifrey. Exato, para ser tipo um portal entre É, o. Uma coisa que eu queria saber de você, o visual, muita gente falava que era muito ridículo. Eu acho que eles conseguiram adaptar muito bem as roupas de Gallifrey para a série mas moderna. Gallifrey é ridículo. Não, Tipo, é ridículo, mas hoje em dia parece só aquele ridículo de tipo, é uma civilização alienígena, tal. Antigamente parecia que as roupas pareciam de plástico, entendeu? Era um eu achei. ridículo baixo orçamento. Eu para mim, funciona, sabe? Eu não olho para isso e não acho que é alienígena. Para mim, é alienígena o suficiente. Uhum, Aí eles vão atrás o mestre vai atrás da dona, porque ele percebe que, tipo assim, tipo, como é que alguém tá ligando pro Wilfred se todo mundo sou eu? Ninguém pode estar ligando para você se não sou eu. É porque ele tá. A mente virou uma mente coletiva, né? Ele sabe tudo que todo mundo tá fazendo ao mesmo tempo que todo uhum. mundo é ele, né? Ele se multiplicou. Pra Aliás, isso, pra. a cena dele multiplicado, quando ele tá na plateia, tipo assim, que o Obama vira ele. E aí tem várias versões dele batendo palma na parada. Tipo assim, é muito ridículo, muito engraçado. Eu E pelo é menos, me até divirto muito com isso. interessante porque, ah, até pela questão histórica, né? 2008 foi quando teve uma crise, teve aquela grande crise econômica, né? Então eles estão, tipo, nessa crise, né? Tipo, a Inglaterra tem muita gente passando fome. Ele fala assim, porque os Estados Unidos vai vir com um projeto que vai salvar todo mundo. Então, tipo, quem viveu essa época enfim, só era curiosidade da época mesmo, né? Sim, sim, sim. Mas, E uma coisa que eu achei é um detalhe, é que a criança que faz o mestre, né, que aparece a cena dele olhando pro box e tudo mais, ela, tipo assim, o cabelinho dela, o estilinho, lembra o primeiro mestre. Do mesmo jeito que uhum, quando a gente vê o primeiro Doutor criança, lá com a Clara em Listen, ele também parece uma versão mirim, nova né? do primeiro Doutor. Então, assim, É, é sutil e não atrapalha nada, mas é legal é um detalhe legal, né? Uhum. Aí, tá, eles estão lá na nave, né? Aí os Senhores do Tempo, eles mandam aquele, eles mandam Ah, um sinal pro mestre para poder ele chamar Gallifrey, porque Gallifrey iria, é, eles iriam fazer um negócio que, eles tipo, iriam conseguir eles conseguiriam, tipo assim, tipo, como se fosse uma, sair uma estrada para sair do bloqueio temporal, e aí eles conseguiriam transportar para pro espaço do para onde lado está da a Terra. Terra, e aí eles iriam acabar e iam virar conceito. Era essa a ideia. Igual que nem os Daleks, que eles queriam a morte como um conceito. Tipo, vamos destruir tudo e vai ser conceito. Aí eles estavam tipo assim, só que vai ser. A gente vai se fundir ao tempo e espaço, sabe? Enfim. Sim. Mas Ah, uma coisa, aí tem uma cena muito parada, boa. é, é, pode só terminar, só para eu fazer o que eles fizeram para conseguir o método e a atenção do Ed. Que eles Ele, jogam o diamante que só tem em Gallifrey. E é, aí, com isso, o mestre sabe
que é o Ele entende. que é Gallifrey. Aham. E aí ele usa isso para abrir o canal de comunicação. Mas a cena que você vai falar é justamente logo depois dessa, que é o Wilfred com o doutor, né? Sim, é uma cena muito boa, porque o Winfred, ele fala pro doutor que ele trouxe uma arma, tarará, né? Porque ele tem uma arma, porque aquela mulher falou pro doutor que Falou pro Wilfred, na verdade. pro Winfred que ele tinha que estar, que o doutor tinha que estar armado. Aí no que ele e o 10º ele rejeita a arma. Simplesmente rejeita. O Winfred tenta convencer, coloca na mão dele, ele diz, não, não vou fazer. E ele fala assim, e se fosse pra salvar a humanidade, a dona? Ele, não, 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 não. Aí no momento que ele escuta que o mestre fala que Gallifrey tá vindo, na hora o 10º, o doutor ele pega a arma sem nem pensar. Sim. É uma cena muito Mas boa. assim, a construção toda, porque o Wilfred começa a falar dele na guerra, que ele estava lutando na Palestina, ele estava no alto do telhado, e ele fala, mas você não quer ouvir isso. Tipo assim, no Uhum. sentido de, você é jovem, você não quer ouvir isso. E aí, é, e aí ele vira e fala, eu tenho 908 anos. E aí o Wilfred fala, a gente deve parecer insetos para você, né? O que é sutil com aquele doutor do Senhor do Tempo Vitorioso, para ele, com certeza. Mas como ele já passou pelo trauma daquele momento, ele fala, alguns parecem gigantes, É. né? E aí, e aí que ele mostra a arma, aí e o doutor fala, não, eu não posso aceitar. E aí tem a cena que para mim é a mais bonita, que é quando o doutor fala, né? Que, tipo, eu teria orgulho se você fosse meu pai, né? Tipo, Uhum. pô, é muito, muito, muito emocionante. E aí o doutor confessa, tipo, fala das coisas, explica toda a questão de, tipo, por que que ele não pode pegar essa arma, por que que ele não pode fazer isso. E aí a frase do Wilfred, né? Tipo, você é o homem mais maravilhoso do mundo. Por favor, não morra. Nossa, é incrível. Aí ele É. bota a arma na mão do Tenant. E aí ele entra em contato. Aí o mestre, logo depois de ele dizer isso, o mestre entra em contato para falar, tipo assim, que quem tá vindo, tipo assim, o meteorito, a parada que veio, como é que é o nome da parada? É estrela de alguma coisa, não é? Eu não lembro o que é o nome do Uhum. diamante, né? E aí o doutor entende que, tipo, Gallifrey são os senhores do tempo, que eles voltaram. E aí, o que faz a cena ser tão impactante é que na hora o doutor vai e pega a arma do Luke. Sem nem Então, pensar. tipo assim, toda a construção que a gente teve, e eu acho que Travou. tá, voltei. Voltou. Toda a construção que a gente teve serviu para mostrar o quão é importante que o doutor não se rebaixe a esse ponto. E, tipo assim, nem mesmo nesse, tipo assim, o mestre pode ameaçar a gente vai conseguir derrotar ele sem ter que apelar para isso. Quando apareceram os Senhores do Tempo, ele pegou na hora que, tipo, não tem outro jeito. A única forma é matando ele. É tipo assim, É. o desespero e a construção, e você compra isso porque você viu tudo isso sendo construído. E não viu isso sendo construído só nesse diálogo com o Wilfred. Você viu isso sendo construído nas 4 temporadas que se passaram. Tipo assim, do caráter do doutor. E, tipo, então, para ele fazer aquilo, é porque é algo que não tem outra solução. Não tem como a gente resolver de outro jeito. Sim. E aí ele até fala, puxa, mas não. Eles não são pessoas, os senhores do tempo não são maravilhosos. Ele fala assim, eu falo isso. Ah, Tipo assim, pra eu fazer ou acreditar, né? Mas não, não. sim. Aí, aí a gente tem o doutor, ele volta pra sala de comando, né? Aí a gente tem. Não, e ele volta do jeito Uma cena mais interessante que kamikaze aconteceu possível, né? antes. Quando tem a votação no conselho, né? Quando tem a votação do conselho, duas pessoas não são a favor e elas são castigadas e elas têm que ficar com o rosto Isso, coberto. não, mas Aí, isso é depois. Isso não é agora, não. Porque o não, mas eu doutor digo, é ainda porque vai o. de nave.
Não, mas quando elas estão com os olhos, o rosto coberto, com a posição do anjo lamentadores, ele fala assim, elas vão ficar que nem os anjos lamentadores, né? Aí Aham. eu até falei com o Diego, perguntei se os anjos lamentadores, eles tinham ligação com os senhores do tempo, né? Se eles tinham, sabe, se eles tinham algum passado em comum. E aí o É que uma tem teoria. é só teoria de universo expandido. Não é tipo assim, nunca foi definido, mas o que tem são explicações de teorias. Tipo, é como se em um livro alguma coisa alguém fala, tipo, alguém diz que a teoria deles é isso. E a teoria é que eles são senhores do tempo que voltaram para o início do universo e é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Sim. Mas não tem nada que sustente isso. Nunca foi delimitado dessa forma, né? Mas é E só aí, curioso que que elas ficaram com a posição dos anjos lamentadores, né? Tá. uhum, Aí o doutor vai pra lá, aí tem um embate, né? Que ele tá com a arma na mão. sim, O Winfrey, as pessoas, os senhores do tempo, eles revertem o que aconteceu, né? De tipo, não tem mais, as pessoas não tem voltam a ser mais elas milhões de mesmas. mestres. Aham. Isso, E aí elas começam a desesperar, inclusive, porque Galifrey aparece no céu é, e, e a ideia é meio que tipo, destruir a Terra para colocar Galifrey no lugar. sim. Aí o Winfrey, ele vai lá e isso é uma coisa, ele salva uma pessoa que tá dentro de uma cabine lá, né? E aí, só que essa cabine, o que acontece? Para você tirar a pessoa que tá lá fora, dentro, você tem que entrar para poder apertar um botão e soltar a pessoa. Então, ela tem Sim. esse mecanismo. Aí acontece isso com o Winfrey. Aí acontece toda a todo E aí o lance é o seguinte, e aí é importante, que o doutor vê a mulher. A mulher, ela cobre os olhos, ela tá chorando. O doutor vê ela e aí ele entende, tipo, por que o doutor tem que estar armado naquele momento, né? E aí ele tá sempre fazendo a parada é meio porque ele tem que freudiana, assim, né? ou ele Que é para ele, toda ele precisa matar ou o mestre ou os não, galifrenianos. Então isso é o que a ele gente tá tá vendo. nesse. Quando ele vira e aí ele pede pro mestre se virar e ele atira na máquina que tá trazendo o Galifrey de volta. Uhum, E aí o mestre vai e usa os raios que ele tem para poder segurar e mandar de volta o Rassilon de volta para Galifrey. sim. Enfim. Aí nisso o doutor se salva, né? E Uhum. ele tá tipo assim, E aí ele, puxa, tipo, eu sobrevivi às quatro ele tá batidas. todo arrebentado, ele tá, tipo assim, ele tá, tipo, surpreso, assim, com uma certa felicidade, e aí, de repente, ele ouve quatro batidas Ele, no tipo, vidro. sobreviveu às quatro batidas, porque ele acreditava que as quatro batidas era reverente ao mestre, ao Galifrey. É, a Aí ele batida na escuta cabeça quatro batidas na do Winfrey porta. no... É, Que as e, quatro batidas seriam um senhor pedindo pra sair. exato. E Eu aí, achei isso, assim, genial. Achei. vem muito do conceito como é que fala? O conceito que a gente já falou de profecia, né? Que a profecia Uhum, é que o doutor vai morrer por causa das quatro batidas, né? Ele vai ouvir quatro batidas e com isso, e então ele é, morrerá. É, e aí, o que ele entende é, pô, tem as quatro batidas na cabeça do mestre, são as quatro batidas, é isso. E aí, tudo isso vai levar ao ponto de que ele ouve realmente isso. E volta naquele, né? Que tipo assim, que o híbrido passeou tipo, andou sobre as, sobre as ruínas, né? as Assim, ruínas foi. de Gallifrey. Então, assim, todas essas teorias, tipo assim, você consegue enxergar os dois lados dela dessa forma. Sim, e E é engraçado que quando o doutor escuta as quatro batidas no vidro, ele entende, ele fez assim. ele já entendeu tudo. Tipo, É. é isso, né? E o telespectador entendeu também. Aí a Uhum. gente só vê, tipo, ali o Winfrey, né? Tipo, um senhorzinho batendo, pedindo pra Ah, sair. Aí o doutor fala.
que para E que aí o doutor fala que, tipo, ele tá sobrecarregado e ele não vai conseguir sair. E aí o Wilfred fala, tipo assim, que, não, tá bom. tudo bem, eu já tô velho, você pode me deixar aqui. E aí a gente volta para aquilo, né? O doutor tem 906 anos. Ele sabe que o Wilfred é tipo uma criança para ele. Ele não E eu pode tenho deixar uma ele lá. coisa, eu acho que foi no episódio anterior, Águas de Março, Águas de Março, Águas de Marte, que o doutor fala, eu já vivi demais. Porque ele já se vê fazendo coisas questionáveis, sabe? Tipo, eu já tô vivendo muito. Tipo, que ele fala que viver muitas vezes é um. Ele fala isso, né? E aí a gente tem uma cena, tipo, Ele fica com emblemática raiva. A gente tem, do ele doutor, grita, porque tipo, ele não fica assim, exulte cara, e eu tal. morrer pelo Winfred, ele fala, ele fica assim, porque eu posso fazer isso, isso exatamente, eu não preciso, é porque, como a gente fala, esse doutor, ele gosta de ser ele. Ele Sim, gosta de ser ele. Ele, tipo assim, eu posso fazer tanta coisa a mais. E eu posso fazer isso. Ele fica assim, cara, por que eu... Ele fica assim. Aí o Winfrey tá tipo assim, ele tipo assim, doutor, vai. Aí a gente tem aquela cena que ele diz assim, Winfrey, é uma honra. é minha honra. Tipo É assim. minha E honra. aí ele aperta para eles saírem e ele absorve toda a radiação. Porque tava, tipo assim, tava no limite. Ia vazar pro Wilfred e o Wilfred ia morrer de radiação. Tipo, não tinha o que fazer. O que o doutor tinha como fazer era trocar de lugar pro Wilfred poder sair e a radiação ia vazar pro outro lado. E o Wilfred ia ficar seguro. Sim, e eu E acho que aí é. isso é genial, porque, como eu posso dizer, tem gente que pode achar assim, ah, mas o doutor não queria salvar. Eu acho que justamente isso faz ser tão heróico, porque foi difícil Uhum. para ele. Não foi uma decisão tipo, ele se sacrificou tipo, se sacrificou, mas foi um sacrifício que custou para ele. Realmente eu acho, entende? É, Isso engrandece, eu acho, que é sim. o fato dele de ser uma luta para ele e ele, Não, e principalmente, não é que ele fez isso não querendo. Quando ele vai, ele tá decidido, sabe? Não é sim, que é que sim, ele decidiu. aquele momento ele tá tipo assim, é muito a frustração. É o momento que você faz uma merda. Então, o doutor tá tipo assim, ele tá respirando a parada, tipo assim, ele por um instante ele achou que ele se livrou disso e aí ele viu tudo isso voltar contra ele. E aí, tipo, toda essa questão, toda a bagagem, tipo, tentei tanto, tanto, tanto para superar isso. E aí ele olha assim e fala, não, eu não posso aceitar. Sim, E e eu acho que é aí, interessante porque ele decidiu ir porque pelo Winfrey, como ele falou, foi uma honra, sabe? Eu acho exato. assim, genial, genial. A partir do momento que a gente escuta as 4 batidas do Winfrey, assim, vai crescendo a cena, vai crescendo assim, espetacular. Aí o doutor, o Winfrey acredita que ele sobreviveu, né? Mas é só o tempo do doutor fazer as suas despedidas, que aí ele vai E tem uma coisa passeando. interessante, tá? Isso é dito depois pelo Matt, quando ele participa do episódio com a Sarah Jane. Ele tem um episódio com a Sarah Jane e com a Jo Grant, em Uhum, Sarah Jane Adventures. sim. Ele não visitou só os Companions do décimo. Ele visitou todos os Companions que o Doutor já teve em toda a história dele. Esse momento ele tá tirando para tipo assim, para ser o momento dele tipo assim, eu deixei tanta gente para trás, eu vou aproveitar esse momento para ajudar todo mundo. Então Uhum. ele fala que eu vi você, eu visitei você, você não me viu, mas eu tava lá. Tipo assim, ele protegeu ela de alguma coisa. Porque Ele no aí seu nesse momento momento, ele garota impossível. É porque eu é, lembro da Clara entrando na linha do tempo, mas enfim, então, desculpa. é mais ou menos isso que ele faz. Ele fala, não, eu vi você, eu sei que você se casou e tal. Ele fala isso pro Joe. Então, ele salva a A Marta e o Mickey. Marta, a Marta, na verdade, porque o Santara estava só na Marta, mas são os dois que ele vai salvar. Depois ele salva o Luke da Sarah Jane, que é o filho dela. Depois ele apresenta o Alonso
Aliás, a gente ficou de falar, eu tava. Você falou que era importante que o nome dele era Alonso, porque o doutor fala Alonzi Alonso no Era o final do sonho dele, episódio. conhecer um Alonso. Exato. E aí ele apresenta o Capitão Jack ao Alonso. Então, tipo. Arranjou um date pra ele. Uhum. E aí a gente tem um momento muito bonito, que é o doutor encontrando a descendente da moça A Joe. do, do episódio do Family of Blood, né? Uhum. E é a mesma atriz, né? Porque é assim na Inglaterra, é assim que funciona. Sim, tem 10 E atores na ele, Inglaterra. e ele no casamento da dona, mas ele entregando o bilhete de loteria, né? O fatídico bilhete de loteria. Ele entrega para o Wilfred para dar de presente para a dona. E aí ele fala que também esteve, né, com o outro avô da dona, que ele Uhum. mandou uma carta para isso e tal. E outra cena marcante, né, que é aquela cena do Wilfred chorando, colocando a mão assim, Uhum. e todo mundo vê, né, de uma cena triste. E aí ele volta para a virada do ano de 2004 para 2005, porque a Rose não existe mais nessa linha do tempo, mas a Rose existe até No 2005. passado. Exato. Então ele encontra com ela, né? Ele já está sentindo os efeitos da regeneração, e aí ele disse que, né, que ela vai ter um 2005 fantástico. E aí toca uma das melhores músicas do Murder Gold em Doctor Who, que é Vale Décimo, e ele vai andando em direção a TARDIS para se regenerar dentro dela. E assim, é um momento incrível. É, Débora sabe, eu estou jogando Magic. Hum. Uma das cartas mais caras, é porque assim, é uma carta que já existe, mas eles colocaram é, a arte desse momento, do momento da regeneração, nela, que é Farewell. Ela é uma das as cartas mais caras da coleção de Doctor Who. Sim. E Que é porque é porque você emblemático. pode. Que é literalmente, tipo, ela permite que você destrua tudo. Você pode Sim. exilar todos os artefatos, criaturas, encantamentos e os cemitérios que você tem no jogo. E a arte dela é literalmente a cena do décimo se regenerando, e embaixo está escrito: Eu não quero ir. É. Antes da cena dele, tipo, explodindo, né? É, Uhum. a gente. O tanto de vezes que a gente falou da atuação do David nessa trajetória dele, né? Eu não sei se a gente fosse contar, mas porque o David, ele é um excelente ator, é um excelente ator. Sim, Ele, sim. Não, se, tipo, é absurdo, assim, sabe? É absurdo e o eu acho quanto que ele Doctor consegue. Who é uma série que ela explora muito dos atores, porque, tipo, ele tem que ser engraçado, ele tem que ser dramático, ele tem que ser Uhum. aventureiro. E Ele ele é um dos passa que por um. E ele fazia isso muito bem. Tipo Sim, assim, ele é um doutor que conseguiu entregar tudo isso. Eu que acho, nem. assim, eu não vi tanto da Jodie para poder comentar ela, mas eu acho que todos eles até agora conseguiram fazer isso muito bem. É algo que me faz gostar muito do Doctor Who. Porque eu Sim, vejo o nono ser um palhaço e ser sério e visceral. Eu consigo ver o décimo fazendo a mesma coisa. Eu consigo ver o 11º, o 12º fazendo a mesma coisa, sabe? Mas sim. eu acho que nenhuma regeneração brilhou tanto essa veia artística. Porque a regeneração do 11º é muito emocional, mas ela é muito É mais pelo pelo nome discurso. exato do que pela atuação dele. Não que ele não entregue uma Eu atuação acho que boa. a do 12 foi muito boa. É que a gente vai chegar no 11º. É que pra mim o auge da atuação do 11º é em Anéis de Arcan, que ele fala assim, pode É, o vir, Rings sabe? of Pra mim é Arcadia, o sim. auge dele, assim. Sim, Mas a gente, é o momento dele que se compara a esse momento do Tenet. eu acho que eu acho o Matt Smith um ator muito bom, mas a gente viu ele crescendo como ator porque ele era o primeiro papel dele na TV, né? Mas eu Sim. acho que pra ser o primeiro papel ele tava muito bem. E a gente vai vendo ele crescendo ao longo da série. Mas assim, voltando pro 10º, ele tá assim, como a gente fala, ele amava ser aquela regeneração. Ele amava muito, sabe? Quando ele fala, Uhum. eu não quero ir. Nossa, Aham.
Mas ele vai e chega o meu 11º. Tchau. A música tema, eu realmente acho assim, são as duas das melhores. Eu acho que assim, cada doutor tem a sua grande música. Talvez o nono não tenha tanto, mas essa é a música do 10º, que é Vale Décimo. E é uma música grandiosa. A música do 11º é Os Anéis de Actan. É incrível, uma das melhores músicas dele. Tanto que virou o tema dele, né? É a música da regeneração dele. É ela que toca quando Sim, quando ele a vai Amy regenerar. aparece pra ele. Não, quando a Amy aparece pra ele, tá tocando Os Anéis de Actan. E é tipo, é uma música que não tem nada a ver com ela, que é uma aventura dele com a Clara, mas é uma música que ficou muito bacana. Que apropriou dele. E eu acho que do Capaldi é a música que toca quando ele descobre que ele é o... Por que ele escolheu aquele rosto? Que eu não lembro o nome dessa música. Mas eu acho que é o tema do Capaldi, né? Que é a música que toca quando ele tá destruindo a parede de diamante. É a mesma música. Ah, por sinal, a gente vai chegar lá ainda, mas eu acho que em termos de atuação, a do Capaldi bate muito a regeneração do Código Tenant, que é muito bom. Mas a gente vai chegar lá ainda. Capaldi entrega em outro. Eu acho que o Capaldi entrega mais interpretação. O 11º entrega mais em ambientação. E eu acho que a combinação dos dois daria a combinação que o 10º faz. Porque eu É acho que é o final de uma era, não é só. A construção que o 10º tem, ela se soma à interpretação do David, sabe? É muito apoteótico. Eu E acho, digo sim. isso, eu prefiro a regeneração do Capaldi. Tipo, a que eu gosto mais. Mas se eu for analisar, se fosse ser 100% analítico, eu acho que a que é mais emocional, a que exige mais dele é essa. Porque você sente uma dor dele. O Capaldi você não sente essa dor, porque ele está aceitando a morte. Ele está aceitando aquilo. A Aqui passagem, ele está né? muito exato. Eu acho que essa diferença, a diferença, o tom da voz quando ele fala, né, que ele não quer ir, é muito poderoso, é muito forte. Sim, e a partir do momento, a gente, desde o momento que a gente escuta as 4 batidas na porta, o episódio vai aquela coisa, crescendo, 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 e chega no seu clímax, que é a regeneração, ele falando que não quer ir, tudo explodindo, né, que simboliza não só a partida desse doutor, mas o final da era Davis. É muito emblemática essa partida, esse final desse ciclo. Aí a gente vê o meu doutor chegando, ele regenera. Eu acho muito interessante ele, tipo, se reconhecendo, né? Ele, tipo, eu sou uma menina, porque ele tem cabelo comprido, né? Não, Ele, exato. não sou. Ele. E aí ele olha, ele ainda não se olha no espelho, né? Ainda não sou ruivo, aí a gente vai. Aí ele puxa o cabelo assim pra ver. Eu não sou ruivo. O que eu acho engraçado dessa piada é, primeiro, que, tipo, o Capaldi é ruivo, só que ele já tinha o cabelo branco, então não tinha papo. Mas é o fato de que, por mais que o doutor mude, esse traço da personalidade dele aparentemente persegue ele desde o início. Sim. Aí a gente Então, tem bobinho, mas eu acho legal. Sim, aí a Tardes, explodiu, a Tardes está rodopiando, o Matt Smith dizendo o seu clássico Jerônimo. Aí a próxima vez que veremos ele vai ser no quintal de uma cidadezinha da Inglaterra, onde ele vai conhecer uma garotinha ruiva. Aliás, isso é uma coisa que a gente vai comentar na próxima. Eu sinto, tipo assim, a era Davis, a era Russell Davis, ela é muito. Você sabe os anos que você tá. A gente está em 2007, a gente está em 2008, né? No caso, 2009. No caso aqui, eu acho que tecnicamente a gente não está muitos anos depois, né? Eu acho que a gente está em 2010. 2010. É, 2010. Então, a gente está em 2010. Aí, se você me perguntar quando se passam as histórias do 11º, eu não faço a menor ideia. Tipo, Sim.
Eu sei que o a Amy, a era Moffat, dela é ele 2010 porque é importante por causa do plot, tipo, enfim, Mas, quando a tipo gente vai assim, chegar a lá. Clara, quando é que tipo assim, quando é que ele encontra a Clara? Que ano é? Eu não sei se é 2013. Tipo, não tem nada me dizendo Mas é na porque eu acho série que a que é própria questão 2013. do avanço da tecnologia, isso Uhum. possibilitou também, porque a gente estava lá em 2005, 2006 com a Não, Donna, com a é só Rose, porque essa a questão, gente, tipo, tipo assim, como é que a gente vai saber? Vamos ter que ver TV. Então, isso transforma o ambiente assim. Agora a gente já vai para uma era tipo smartphone, que já. mas assim, é porque eu sinto essa diferença muito grande vendo as duas séries. De, tipo assim, é, é, é muito claro o ano em que a gente está em Doctor Who no presente. Na era do Davis. E na era do Moffat, tipo assim, são episódios em que tipo, você está no presente. Quando é esse Sim, presente? Poderia ser agora, poderia ser há 5, 10 anos atrás. Então, é uma coisa que eu, tipo assim, eu sinto essa diferença. Não que seja bom ou ruim. É só que é uma diferença sim. Eu brutal que tava eu sinto de pensando uma nisso para outra. também. Aí a gente vai para uma era 11º IAM, uma era com muito mais orçamento, outro showrunner. A diferença de orçamento vai ser gritante, mas enfim, a gente vai deixar para falar disso no próximo episódio. E agora nossas considerações sobre a era Davis, era Tennant. Pode começar, Diego. Eu, eu, muita coisa eu já tinha esquecido, porque eu comecei a assistir Doctor Who há 11 anos atrás. Comecei a assistir na época que estava para sair o episódio 50. E, tipo assim, muita coisa assisti toque de caixa, com legenda desincronizada, porque na época não tinha onde assistir direito. Então, foi mais proveitoso assistir dessa vez, pro bem e pro mal. Algumas coisas que eu achei que eu gostava antes e não gostei tanto, outras que eu achei que, que não me, que me incomodavam e revendo agora não me incomodaram. Mas eu percebo um sabor diferente do Doctor Who que eu costumei ver depois, com o Matt, com o Capaldi. É, é um pouco megalomaníaco, mas de um jeito diferente. É um pouco. As histórias são mais simples, mas ao mesmo tempo ele tenta construir algo muito grande dentro da simplicidade. Às vezes isso dá muito certo, às vezes dá muito errado, mas é o jeito do Davis fazer. Então, eu acho que isso vai se repetir de novo na nova era dele, né? Tipo assim, tava tudo muito pequenininho, assim, e aí o final é grande demais para o que deveria ser, né? O lance lá do Sutek. Sim, eu. Pode terminar. E aí eu, no fim das contas, eu acho positivo. Eu gosto. O 10º não é o meu doutor favorito, apesar disso, mas eu adoro o Tennant. Eu adoro a interpretação dele. Eu adoro os momentos dele. Eu adoro as bobeiras que ele faz. Tipo, quando ele faz com a vozinha do essa coisa assim. Eu adoro. Eu adoro. E eu acho que ele merecia que essa temporada de especiais tivesse sido uma temporada. Eu preferia ter visto uns episódios menores. Talvez não os dois finais, né? Mas, tipo, os dois primeiros episódios, eles são um pouco demais pro que a série pede. Eu acho que eles poderiam ser menos nesse sentido. Eu acho que poderiam ser episódios normais em vez de episódios de 1 hora e pouco. E aí eu trocaria esses dois episódios por, tipo, 4 episódios normais. E aí transforma isso no que seria uma quinta temporada e aí depois termina mesmo. Mas eu gosto muito. Eu acho Inclusive, que o a série Moffat, ele evoluiu. tinha essa ideia de fazer tipo assim, o Tennant conhecia a Amy, né, Aham. criança, aí ele ia viver as aventuras dele, quando voltava já era ela adulta e já era o Matt Eu Smith. acho que ia ser legal. Sinceramente, eu acho que ia ser interessante. Talvez, tipo, a gente ia perder alguns plots, algumas coisas, mas eu gosto da ideia. É. E principalmente é a evolução que eu vejo da série. Tipo, a gente viu em quantos meses? Quando foi que a gente gravou o primeiro? Faz 2 meses que a gente gravou o primeiro episódio. Ou seja, 2 meses que a gente está assistindo o nosso.
Cara, é gritante a diferença do nível de produção da primeira temporada para o que a gente acabou de ver. Mesmo com o Mestre Sem Camisa Caça-Fantasmas 2. Tá? É um nível de produção e de comprometimento que antes não parecia que tinha. Mas mesmo assim, as histórias não tem nada saindo muito fora da curva, sabe? Ah, tem uma ou outra história que eu não gosto, mas é muito pontual. E no fim das contas é um saldo muito positivo. E você, Débora, Sim. o que você gostou, o que você não gostou e qual o seu saldo da primeira era da Russell Davis e do décimo doutor? Então, o Davis, ele chegou numa missão de apresentar Doctor Who, de trazer o Doctor Who para o público antigo, que já amava a série, e apresentar para um público novo. Porque quando o Doctor Who voltou para a TV em 2005, fazia muito tempo, então tinha uma geração de pessoas que não conheciam, né, a série, e eu acho que foi bom rever a temporada do Eccleston, o nono, eu acho que ele é um doutor muito bom, e eu acho que ele fez muito bem na primeira temporada em reapresentar coisas para o público, né? Apresentar pela primeira vez. Vilões e chegando no Tenant, né? Ele continuou, tipo, ele trouxe na primeira temporada os Daleks, depois ele trouxe os Cybermen. A gente viu ele trazendo vilões grandes de Doctor Who, né? Os Sontaurians, o Davros, o Mestre. Então, eu acho que ele fez um trabalho muito bem de reapresentar. Ele expandiu o universo muito bem com spin-offs, e os spin-offs conversavam com a série. Eu acho que é uma era que merece ser celebrada. Eu acho que o Davis, ele tinha uma habilidade muito grande de fazer a gente se importar com os personagens. Sim, Não sim. precisava demorar uma Total. temporada. A gente tinha o especial de Natal que a gente falou, o do Titanic, tinha personagens que a gente viu por minutos e a gente se importava. Sim. Então, acho que isso é um trunfo dele. Eu acho que ele fez muito com o orçamento que ele tinha. E a gente foi vendo ao longo da série a série ganhar orçamento, ganhar investimento, ganhar espaço. Tipo, a gente teve essa temporada, foi especial de Natal e de Ano Novo, que já não é uma coisa que tinha, né? Então, ele conquistou isso por audiência. Então, não é à toa que Ele esses conseguiu pegar uma série personagens. que estava abandonada e conseguiu fazer ela ser relevante o suficiente para durar 4 temporadas e ser renovada e ganhar um boost de orçamento, porque o orçamento aumenta porque começa a vir dinheiro da BBC América. É daí que vem o dinheiro de Doctor Who na quinta temporada. A série começou a fazer sucesso nos Estados Unidos e aí eles começam a botar dinheiro dos Estados Unidos, das assinaturas da BBC nos Estados Unidos para poder custear Doctor Who. E Doctor Who começa a Sim. fazer sucesso por causa disso. Então, o Davis, ele capinou muito pro Moffat ter tantos recursos, né? Quando ele chegou como produtor. E não tem que falar, a gente já tem quase 20 anos da primeira temporada Davis, né? E a gente ainda vê pessoas fantasiadas do Nono, da Rose, do Tennant, ainda são companions tão relevantes para a cultura pop, né? Pra, não, e a gente fala assim, não só pro Lord Doctor Who, mas para a cultura pop. Ele revitalizou a série, eu acho que ele fazia a gente se importar com os personagens. O Tennant, ele ama a série, ele ama a série. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Quando É, a gente tem eu um também ator acho. que a gente vê que ele é apaixonado pelo doutor, pela série. Aquela parte eu não quero ir, a gente tem o doutor e o Tennant ali. Que ele amava. Se alguém dissesse, Tennant, você quer continuar sendo doutor? Contrato vitalício, ele aceitava. Não é à toa que Não, ele é o doutor assim, que tem mais audiobook. verdade é o seguinte, ele quis sair. Ele quis sair porque tipo assim, é muito exigente a rotina de Doctor Who. E ele queria produzir outras coisas, ele queria fazer outras coisas com o ator e tudo mais. E o Só que Davis assim, estava saindo também. E existe meio que uma lealdade, tipo, exato. produtor e tal, mas. Então, assim, mas o lance que eu acredito, e que aí seria mais preciso, ah,
Tenant, você quer dar uma pausa de uns anos e voltar depois? E aí você fica mais 3, 4 anos? Mas você pode ter certeza de que ele assinaria isso na hora. E tanto Tipo, que ele faz poder voltar. audiobooks, quando ele pode, ele faz de audiobooks. Ele é uma pessoa que ele ama a série, ama. Ele foi o Ele primeiro ama. doutor moderno a voltar para os áudios. Porque assim, ele não tem tantos áudios quanto o oitavo, por exemplo. Mas da série moderna, ele foi o É o que primeiro. mais tem. Tanto que assim, foi uma parada do tipo, antigamente, quando queria contar uma história do décimo, chamava um sósia ou alguém ou para ser uma, tipo assim, tem dois tipos de áudio, né? Tem o áudio como se fosse um livro em que tem a história, tem um que é das companions, que é a companion contando a história, por isso tá. E tem o audiodrama, que é o tipo, estou vendo o episódio de áudio fechado. O Tennant foi o primeiro a voltar para isso. O Eccleston não tinha voltado, o Capaldi e o Matt ainda não voltaram. Então, assim, tem episódios do 11º. É um cara imitando o Matt e é igual, é bizarro. Você ouve e você não diz que não é ele. E o Matt, tipo, por mais que ele goste de Doctor Who, ele ainda não voltou para fazer os áudios. Ele nunca fez participação nenhuma. E o Tennant não. O Tennant foi lá e fez. E gravou vários áudios. E gravou várias coisas. E ele gosta. E agora ele voltou para ser o 14º. Por quê? Porque ele gosta. Sim, então ele ama a série. Ele é um excelente ator. A gente falou disso várias vezes. Ele é um excelente ator. A gente viu o doutor dele agindo como uma divindade, agindo como um homem apaixonado, frustrado, com medo. A gente viu tantas faces desse doutor porque o Tennant ele é um excelente ator. Ele dava muita entregou todas as facetas do doutor com muita não só competência, mas muito, muito artisticamente, sabe? Então eu acho que é uma era que merece ser celebrada por tudo que conquistou para Doctor Who. Se a gente tem Doctor Who até hoje, a gente passou por temporadas de Doctor Who, sabe, muito ruins. E não faz muito tempo. Mas disse assim, vamos trazer o David de volta, porque ele tem uma credibilidade. Ele tem uma credibilidade com o Doctor Who, sabe? As pessoas... A gente pode depois discutir como é que é a era moderna dele, mas ele tem uma credibilidade, sabe? Isso é fato. Então, é justo, eu acho que o posto que o Moffat conquistou de showrunner é justo também. Ele entregou episódios excelentes quando ele estava na era Davis, né? Eu acho que foi na segunda temporada, quando ele fez o episódio da Garota na Lareira, né? Que você falou, Uhum. foi por episódios assim que ele virou showrunner, né? Então, é interessante. E os dois são muito amigos, o Sim. Moffat e o Davis. Uma coisa, eu vou te ser sincero, eu queria ter visto o Davis escrevendo um episódio com o Moffat Showrunner. É É que eu acho que ele algo que estava cansado. eu acho que a gente merecia isso, sabe? Porque ia ser uma abordagem um pouco diferente, porque ia ser o Davis escrevendo dentro de um outro plano. Tipo assim, ele não ia ser Sim. o arquiteto. E a gente está vendo de novo o Moffat escrevendo com o Davis, e funciona, e é bom. Só E eu que até acho, eu até comentei com o Diego, é porque tem uma foto dos dois, tipo, o Davis e o. Eu falei, ah, Diego, os dois estão dividindo o posto, e tecnicamente não. Quem é o showrunner da temporada é o Davis. Mas tem muita mas coisa na que matéria está escrito ressoa, que eles são co-showrunner, né? e tem muita coisa que você vê que ressoa Moffat. Que ressoa O que Moffat. eu acho, o que eu acho é o seguinte, eles amam muito o Doctor Who, os dois. Eles amam. E aí eles sentiram, tipo, porra, o time não fez merda. Vamos tentar ver se a gente consegue. Tipo assim, vamos contar É. uma história, vamos fazer umas paradas aqui para dar uma levantada, para pararem de estragar a série que a gente gosta. Sim, aí é isso. O Davis, ele ressignificou a série para uma nova geração. O Tennant, um doutor histórico, um doutor com muitos fãs, um doutor muito querido, muito Ele complexo. ele é o único doutor que rivaliza com o quarto. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Tipo assim, Sim.
ele não, eu não acho que ele consegue ser mais icônico que o 4 por causa do cachecol e tudo mais. Mas ele muito provavelmente daqui a alguns anos ele vai ser mais popular, porque a geração antiga que vai morrendo, né? Então é muito É. difícil você manter um grau de importância daquele doutor. E ele, eu acho muito difícil ele não se manter como um dos favoritos, senão o mais, né? E a gente agora vai para uma outra era que, Para a alegria da Débora. nossa, gente, é porque parece que eu não gosto do Tenente. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do 10º, eu É gosto porque ela- muito. É que eu sou apaixonada pelo 11º, Vamos ver pela Era como é que vai Monfá. ser a reação. Eu vou depois copiar tudo que a Débora falou, pra, tipo assim, para eu repetir quando o Matt estiver saindo, para eu falar do Capaldi chegar e ver qual vai ser a reação dela. Tchau, vai Tipo assim, embora. vai embora, Matt, vai embora, agora vem o Capaldi. Mas é isso. E foi muito legal rever Doctor Who. É muito legal rever no conforto de casa, em uma boa qualidade. A gente, a gente penava para assistir Doctor Who há uns anos atrás. E Agora tá muito fácil. sim, tá muito fácil. E foi muito legal. Foi muito divertido. Até rever coisas tipo, cara, é verdade, em 2005 a gente tinha que ligar a TV para saber notícia. Essa Aham. coisa, sabe? Relembrar. Nossa, tipo assim, hoje em dia, que dia é hoje? Eu pego o celular e vejo. É. Na época, tipo, Então, você tinha que procurar, tipo, porque as pessoas não tinham tanto celular e tudo mais. Muito, então muito foi legal. muito legal. É uma viagem no tempo que a gente está fazendo. Sim. E é isso, gente. Obrigada por quem acompanhou a gente até aqui. O próximo episódio vai ser da quinta temporada, que já vai ter muitas mudanças e vai ter muita coisa pra gente falar. Mas é isso. E fica aqui a nossa gratidão ao Davis, ao Tennant. A gente ama essa série, a gente ama muito essa série. E eu tenho certeza que muito do que fez a gente amar a série foi essa era, sabe? Que a gente falou Com aqui, certeza. muito. Então, é isso, muito obrigada. E tchau. Até a próxima. Até Tchau, tchau. Jerônimo.